Olá, privilégio estar com você mais uma vez. Essa oportunidade tão importante, oportunidade tão gratificante para mim de poder estar dividindo com você um pouco da história da igreja, da história de Deus, de como Deus agiu ao longo da história desde a criação do mundo, como foi o nosso tema, né? Deus o início de tudo e as suas ações na história. E vamos agora hoje falar sobre as perseguições no Império Romano, que foi o capítulo mais sangrento, mais cruel da história da igreja. Realmente é muito triste ver como a igreja, como os cristãos foram perseguidos, como foram mortos. Mas é um passado que nos enche também de tristeza, mas também de alegria por saber que Deus conduziu todo esse processo, que Deus fortaleceu o seu povo para que passasse por isso, tá bom? E antes de tratarmos desse assunto, nós vamos suplicar que Deus fale, que Deus nos oriente, que Deus nos dê sabedoria, para que possamos compreender essas coisas. Depois da oração estarei lendo o texto e nós vamos começar a trabalhar nisso. Mas antes eu quero te pedir para você que tem participado conosco, que compartilhe esse vídeo, comente, dê sugestões, inscreva no nosso canal, nos ajude para que mais pessoas possam ouvir a verdadeira palavra de Deus com equilíbrio, sem forçar a barra, sabe? Como a palavra de Deus deve ser trazida, com serenidade, com tranquilidade, sem forçar a barra, tá bom? Então vamos orar, suplicar que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente nesse estudo de hoje. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nesse instante eu suplico, eu te agradeço primeiro porque nós temos o privilégio e a oportunidade que por meio deste canal, Senhor Deus, levar a tua palavra a essas pessoas. Abençoe cada pessoa que ouvir, cada pessoa que elas possam, Senhor Deus, ser edificadas, ser impactadas. Abençoe as suas famílias. Que teu Santo Espírito nos ilumine, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, o texto que eu quero ler com você, apenas 2 versículos. Mas sugiro a você que leia o capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo escatológico, né? Jesus aqui trata de 2 assuntos especificamente. De algo que iria acontecer cerca de 40 anos depois da sua morte e algo que aconteceria no fim dos tempos. Ok? Então, o que aconteceu, essa perseguição do Império Romano, foi predito por Jesus cerca de 40 anos antes de acontecer, né? Diz assim, Mateus 24, vou ler apenas 1 e 2. E Jesus saindo do templo e, enquanto caminhavam, os seus discípulos se aproximavam para lhe mostrar as construções no templo. Ele, porém, disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, como o nosso foco hoje é a história da perseguição do Império Romano sobre a igreja, vou deixar que você leia esse capítulo que você vai entender o que eu estou trazendo nesta noite. Mas veja bem, Jesus ele trabalha até o verso 14 desse capítulo, dizendo o que aconteceria após a sua morte. Que todo aquele esplendor do templo, aquela cidade maravilhosa de Jerusalém, recém-construída, linda, preparada, o templo estava maravilhoso, tanto é que os judeus se orgulhavam disso. Herodes é que fez aquele templo novo, aquela reforma maravilhosa, como já disse em vídeos anteriores. Agora, então, Jesus prepara os seus discípulos para um grande sofrimento. Então ele diz que eles seriam odiados, que eles seriam perseguidos, seriam mortos por causa do nome de Jesus. E assim acontece, né? Então, no ano 54, certo? Nero assume o poder. Ano 54, depois de Cristo. Nero era insano, pervertido, mau. Ele era filho de Agripina. Era uma mulher promíscua e perversa. Essa mulher era terrível. Na noite de 17 de julho de 64, houve um grande incêndio em Roma. Um incêndio catastrófico, terrível.
O fogo durou 6 dias e 7 noites. Dos 14 bairros da cidade, dos 14 destruídos, foram destruídos pelas chamas. Veja bem, 10 tinham 14 bairros, mas 10 dos 14 foram totalmente destruídos. Foram 6 dias e 7 noites de incêndio interminável. Então foram destruídos todos. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, que assistia da torre de Mecenas no cume do Monte Palatino. Vestido de um ator de teatro, tocava a sua lira, né? Então, e ele cantando versos acerca da destruição de Troia. Veja bem, como o diabo age. Deus havia preservado os 4 bairros onde havia o maior número de cristãos judeus. Apesar de toda a insanidade de Nero, Deus preservou neste incêndio criminoso 4 bairros onde havia o maior número de judeus e cristãos. Daí Nero, usando esse argumento dessa preservação, para jogar toda a culpa em cima dos cristãos e dos judeus. Daí, que Jesus disse que seriam odiados. Daí em diante, eclodiu uma sangrenta perseguição ao cristianismo. Foi no governo de Nero que o apóstolo Paulo foi preso e degolado. Também no seu governo, Pedro foi crucificado conforme a profecia, conforme Jesus também havia predito. Está que está descido, tem o Evangelho de João capítulo 21, 18 e 19. As atrocidades foram enormes causadas por Nero. Olha só, os cristãos foram amarrados em postes, incendiados, vivos, para iluminar as praças do jardim de Roma durante a noite. Outro historiador, Tácito, informa que foram lançados nas arenas, enrolados em pele de animais, para que os cães famintos e feras os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro, onde touros enfurecidos pisoteavam e esmagassem. A loucura de Nero só não foi mais longe que em 68, o ano 68, boa parte do império se rebelou contra ele. O Senado romano depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero se suicidou, né? Mas no ano 66 explodiu uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima. Uma sinagoga judaica foi profanada. Os zelotes nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel. Rebelaram-se e eles se rebelaram contra Roma. Roma manda para lá o general Tito a fim de estancar a rebelião. A rebelião tornou-se ainda mais agitada. Olha só como é que Deus conduz. Esse grupo de judeus cristãos se rebelaram. Foi necessário mandar de Roma o general Tito para Jerusalém. E no ano de 70, o general Tito cercou Jerusalém, derrubou os muros, destruiu o templo e passou a fio de espada milhares de judeus e cristãos. Olha só, vou pegar o texto aqui, pegar a minha Bíblia que eu li. Olha o que Jesus disse aqui, vou ler para você novamente, para você refrescar a sua memória. E Jesus, saindo do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para mostrar as construções, a beleza daquele templo, a grandeza. Porém, Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Olha a ação de Deus. Olha como é que Deus trabalha. Então Deus, no ano 70, 40 anos depois de ter falado, general Tito invade Jerusalém a mando de Roma e destrói os muros, destrói o templo e matou tantas pessoas. E aí cumpriu a profecia, né? Cumpriu a profecia de Jesus, cerca de 40 anos depois. Os judeus enfurecidos, cerca de 40 anos antes, os judeus enlouquecidos, só para lembrar você disso. Cerca de 40 anos antes, o que aconteceu? Os judeus enfurecidos chegaram diante de Pilatos, pede que o sangue de Jesus caia sobre seus filhos, sobre eles.
que eles queriam a morte de qualquer jeito. Olha o resultado disso: desobediência a Deus, profanaram Jesus, Deus, e olha o preço. 40 anos depois, o exército do general Tito, os judeus foram esmagados sem piedade. Eu já disse no vídeo anterior, mas repito, foi algo tão tremendo que faltou madeira para fazer cruz, para que as pessoas fossem crucificadas. A história conta que corria rios de sangue pelas ruas de Jerusalém. Milhares foram mortos, milhares morreram de fome, foram devorados, foram mortos a fio de espada. Os judeus foram extirpados da face da terra. Eles foram vendidos como mercadoria sem valor. E essa dispersão, olha só, como é que funciona, como é que isso aconteceu. Eles foram perseguidos, que eles espalharam-se. Ou seja, a nação de Israel ficou por todo mundo. Havia judeus em toda parte da terra. E essa perseguição, essa dispersão, esse espalhamento do povo judeu e dos cristãos durou 1878. Por quê? Do ano 70 até 1948. E que você deve saber que em 1948, né, Israel voltou à sua terra e tornou a ser uma nação. Também profecia de Jesus. Que a nação de Israel voltaria, que o povo de Deus voltaria a ser uma nação. Então, 1878 anos. Sendo que os 300 primeiros anos foram sangue, vocês verão daqui a pouco, sangue, 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 sangue. Mas olha só, e no ano 70 também, Vespasiano inaugurou o Coliseu de Roma. Até hoje tem as ruínas lá em Roma, né? E durou a festa, a sua inauguração durou 100 dias. Foram 100 dias de cristãos sendo mortos a fio de espada, sendo devorados pelos leões, sendo espetáculo para os gladiadores. Olha só, foram 100 dias de tortura, rios de sangue corria sobre Jerusalém. Mas no ano 81, Domiciano começa a reinar e foi chamado o segundo Nero, por causa da sua fúria com que perseguiu os cristãos. Foi o primeiro imperador a rogar para si, a exigir para si o título de Senhor Deus. No final do seu reinado, desatou-se novamente uma esmagadora perseguição. Então, ele também foi um perseguidor tremendo. Até mesmo seu parente Flávio Clemente e a sua esposa Flávia Domitila foram executados por ordem dele, porque Flávio e Flávia se tornaram cristãos, então eles foram mortos. Foi no tempo de Domiciano também que a perseguição se espalhou, atingindo também a Ásia Menor, onde o apóstolo foi levado de Éfeso para a ilha de Patmos, né? E também foi nesse período que houve o martírio de Policarpo. Os cristãos se recusavam a servir os deuses do panteão romano e eram castigados severamente. Quando finalmente ali achava-se que ia parar, né? O juiz ameaçou primeiro com feras, depois isso falando sobre Policarpo, e finalmente o ano de 161, Marco Aurélio assumiu o trono, governando até 180. O seu reinado houve dura perseguição contra os cristãos, por causa da tenacidade deles em permanecer firme e não se dobrar aos deuses pagãos. Um dos martírios que mais impactou Roma foi de Felicidade, da viúva Felicidade e seus 7 filhos, que vou falar no próximo vídeo, porque o nosso tempo está esgotando. Então, esse aqui foi um dos grandes testemunhos que nós temos nessa história de perseguição. Então, um segundo dia eu volto já para falar sobre a viúva Felicidade e seus 7 filhos.